Você entra num navio que está no fundo do mar há quase 3 dias. Lá dentro não dá para enxergar praticamente nada. O navio está de cabeça para baixo, os corredores estão bloqueados e você já encontrou corpos pelo caminho. A missão não é procurar sobreviventes porque depois de tanto tempo ninguém acredita que ainda exista algum. Então, no meio da escuridão, uma mão encosta no seu ombro. Você segura nela pensando que encontrou outra vítima. Só que a mão aperta a sua. Foi exatamente isso que aconteceu dentro do Jascon 4, na costa da Nigéria. E para entender como alguém ainda podia estar vivo naquele lugar, a gente precisa voltar quase 3 dias. Era a madrugada do dia 26 de maio de 2013 e o Jascon 4 trabalhava a cerca de 30 quilômetros da costa da Nigéria, perto de uma plataforma de petróleo. Ele era um rebocador e naquela madrugada ajudava a manter um navio-tanque estável durante uma operação em alto mar. O tempo não estava bom, o oceano estava agitado e ondas fortes batiam contra a embarcação. Havia 12 pessoas a bordo e uma delas era Harrison Oken, o cozinheiro do navio. Ele tinha 29 anos e estava a poucos dias de sair de folga e voltar para casa. Harrison costumava acordar cedo para preparar o café da manhã da tripulação. Naquela madrugada ele levantou, fez a oração de sempre, ligou as chapas da cozinha e depois foi ao banheiro. Ele ainda estava lá quando o navio começou a virar. Não houve aviso e nem deu tempo de pegar um colete, correr até o convés ou entender o que estava acontecendo. Harrison foi jogado no chão, o vaso sanitário se soltou e bateu na cabeça dele. Logo depois as luzes se apagaram e a água começou a invadir o banheiro. Ele conseguiu abrir a porta e saiu para o corredor. Mas aí percebeu que o problema era muito maior porque o navio já estava completamente invertido. O chão tinha virado teto, móveis e objetos bloqueavam as passagens e não havia nenhuma luz para ajudar Harrison a entender onde ele estava. Pensa no nível de desorientação. Mesmo dentro da nossa própria casa, basta apagar tudo para a gente começar a procurar as paredes com as mãos. Agora, tenta fazer isso dentro de um navio virado, com água entrando e sem saber nem qual direção leva para fora. Harrison tentou chegar a uma das saídas de emergência e encontrou alguns colegas tentando abrir a mesma porta. Só que a água continuava subindo, a pressão aumentava e aquela saída não abria. Foi aí que ele tomou uma decisão que naquele momento parecia não fazer sentido. Enquanto os outros continuaram perto da porta, Harrison desistiu daquela saída e voltou para o interior do navio. A força da água arrastou ele por um dos corredores e jogou Harrison dentro de outro banheiro que ficava ligado à cabine do segundo engenheiro. A porta se fechou atrás dele e o espaço começou a encher. Mas a água não ocupou tudo, porque uma parte do ar ficou presa ali dentro. Harrison ainda não sabia, mas tinha acabado de encontrar o lugar que daria a ele uma chance. Pouco depois, o Jascon 4 atingiu o fundo do oceano, a cerca de 30 metros de profundidade, e Harrison sentiu o impacto. Tudo isso aconteceu em questão de minutos. Ele saiu de um banheiro normal e, pouco tempo depois, estava preso dentro de um navio virado no fundo do Atlântico, usando apenas uma roupa íntima, com um ferimento na cabeça e sem enxergar absolutamente nada. No começo, ainda dava para escutar os outros tripulantes. Eram gritos, choros e pedidos de ajuda vindos de diferentes partes do navio. Só que aos poucos essas vozes foram desaparecendo, uma depois da outra, até sobrar apenas o barulho da água se movendo dentro da embarcação. Harrison precisava manter a cabeça naquela pequena bolsa de ar e, para conseguir fazer isso, se segurou na base de uma pia que agora estava acima dele. É claro que o pânico veio. Anos depois, ele contou que entendeu uma coisa muito importante naquela hora. Se entrasse em desespero, começaria a respirar rápido demais e consumiria o pouco oxigênio disponível. Isso não quer dizer que ele ficou tranquilo como se soubesse exatamente o que fazer, porque Harrison estava apavorado. A diferença é que, mesmo com medo, ele ainda conseguiu continuar pensando. Ele encontrou uma abertura de ventilação, quebrou parte dela e usou um pedaço de metal para forçar a porta e chegar até a cabine do segundo engenheiro. Lá dentro, encontrou 2 coletes salva-vidas e cada um tinha uma pequena lanterna. Harrison colocou uma delas na boca, guardou a outra
e decidiu tentar chegar novamente à saída de emergência. Para fazer isso, ele precisava abandonar a bolsa de ar, encher os pulmões e nadar pelos corredores alagados. E é muito fácil contar essa parte agora, porque a gente já sabe que ele conseguiu sair de lá. Mas naquele momento, Harrison nem sabia se encontraria o caminho de volta. O navio estava cheio de portas, e se ele entrasse no lugar errado ou perdesse a orientação, podia gastar todo o ar tentando retornar. Na primeira tentativa, quase não conseguiu voltar para a bolsa de ar. Mas mesmo assim, respirou, recuperou as forças e tentou de novo. Harrison nadava até a saída, tentava abrir a porta e voltava antes que o ar acabasse. Fez isso mais de uma vez até perceber que aquela porta não ia ceder e que, se continuasse insistindo, acabaria preso em algum corredor longe do único lugar onde ainda conseguia respirar. Então ele parou de tentar sair. A partir dali, só restava esperar. A água estava fria e ficar com o corpo mergulhado por tanto tempo também era perigoso. Então Harrison começou a procurar qualquer coisa que pudesse manter ele um pouco mais alto. Com partes do revestimento e alguns colchões, montou uma plataforma improvisada. Não era exatamente uma jangada, era só uma maneira de deixar uma parte maior do corpo fora da água e perder menos calor. Ele não tinha comida, não tinha água potável, não tinha relógio e nem fazia ideia de quanto tempo tinha passado. Lá dentro, não existia manhã ou noite. Podia ter passado uma hora ou um dia inteiro e para Harrison não tinha como saber. Em algum momento ele ouviu barulhos do lado de fora e achou que podia ter uma embarcação acima do local. Então, começou a bater na estrutura do Jascon 4 tentando avisar que estava ali. Usou tudo que conseguiu encontrar e tentou fazer o máximo de barulho possível, mas ninguém respondeu. Depois de algum tempo, os sons foram ficando mais distantes e Harrison achou que tinha acabado de perder a única chance de alguém perceber que ele estava vivo. Enquanto isso, na superfície ninguém imaginava encontrar uma pessoa viva dentro do rebocador. A operação já era tratada como uma missão para recuperar a tripulação que tinha ficado presa no naufrágio. 2 dias depois, uma equipe de mergulhadores sul-africanos começou a entrar no Jascon 4. Eles trabalhavam ligados à superfície por cabos e mangueiras, e também levavam câmeras nos capacetes. Então o pessoal lá em cima conseguia acompanhar parte da operação. A visibilidade dentro do navio era quase zero. Além da escuridão, havia lama entrando, móveis espalhados e passagens bloqueadas. Como tudo estava de cabeça para baixo, até atravessar uma escada tinha virado um problema. Um desses mergulhadores era Nico Van Heerden. Ele passou cerca de 1 hora tentando abrir as portas necessárias para entrar naquela parte do rebocador. E antes de chegar perto de Harrison, já tinha encontrado outros membros da tripulação. Por isso, Nico não entrou ali procurando sinais de vida. Depois de mais de 60 horas, isso nem parecia uma possibilidade. Do outro lado, Harrison percebeu uma pequena mudança na escuridão. Não era uma luz clara. Parecia só um reflexo se mexendo dentro da água. Ele saiu da plataforma para tentar descobrir de onde aquilo vinha, mas não encontrou nada. Então voltou, respirou o ar que ainda restava e tentou mais uma vez. Dessa vez, viu a luz presa ao capacete do mergulhador. Harrison tentou bater nas paredes, mas Nico não escutou porque a água, o capacete e todo o equipamento abafavam o som. Então ele entrou na água e se aproximou. A câmera do mergulhador gravou tudo. Primeiro aparece apenas uma mão parada na escuridão. Nico pensou que tinha encontrado outra vítima e estendeu o braço para puxá-la. Foi quando a mão se mexeu e agarrou o ombro dele. Nico contou depois que sentiu o sangue gelar e por um instante realmente achou que fosse desmaiar. E dá para entender o susto porque encontrar alguém vivo ali era tão improvável que ele simplesmente não estava preparado para aquilo. Poucos segundos depois, o pessoal na superfície percebeu o que estava acontecendo. Tinha um sobrevivente dentro do Jascon 4. Era Harrison Oaken, e ele estava no fundo do oceano havia cerca de 60 horas. Só que ainda não dava para comemorar, porque encontrar Harrison e levar ele até a superfície eram 2 coisas completamente diferentes. Durante todo aquele tempo, ele tinha respirado ar sob a pressão de 30 metros de profundidade. E por causa disso, o corpo dele acumulou uma quantidade muito alta de nitrogênio.
Se os mergulhadores levassem Harrison direto para a superfície, a mudança rápida de pressão poderia formar bolhas no sangue e nos tecidos. Ou seja, depois de sobreviver ao naufrágio, ao frio, à falta de água e a quase 3 dias no escuro, ele ainda corria o risco de não resistir ao próprio resgate. A equipe precisou mudar o plano inteiro. Um dos mergulhadores ficou com Harrison enquanto médicos e supervisores tentavam descobrir a forma mais segura de tirar ele dali. Depois, levaram água, equipamento de respiração e uma roupa para proteger o corpo dele durante a saída. Harrison recebeu um capacete de mergulho e precisou abandonar a bolsa de ar que tinha mantido ele vivo. Agora teria que atravessar os mesmos corredores inundados que não conseguiu atravessar sozinho. Só que dessa vez, tinha um mergulhador ao lado dele. A equipe levou Harrison até um sino de mergulho, que é uma cabine pressurizada usada para transportar os profissionais entre o fundo do mar e a embarcação de apoio. Depois, levaram ele até a superfície, mas Harrison ainda não podia simplesmente abrir uma porta e sair. Ele foi colocado numa câmara de recompressão, onde a pressão seria reduzida aos poucos, e ficou ali por mais alguns dias até o corpo conseguir voltar com segurança à pressão normal. Foi depois do resgate que Harrison recebeu a notícia sobre os outros 11 tripulantes. Durante aquele tempo, ele acreditou que os colegas talvez tivessem encontrado outra saída, mas só depois descobriu que era o único sobrevivente. E sair daquela câmara não fez tudo voltar ao normal. Nas semanas seguintes, Harrison começou a ter pesadelos. Enquanto dormia, sentia a cama afundando e acordava tentando pegar a esposa e encontrar uma porta para sair. Depois de uma experiência dessas, seria completamente compreensível se ele nunca mais quisesse chegar perto do oceano. Só que alguns anos depois, Harrison percebeu que evitar o mar não fazia o medo desaparecer. Na verdade, aquele medo continuava controlando boa parte da vida dele. Então ele tomou uma decisão difícil de acreditar depois de tudo que tinha vivido. Harrison fez um curso de mergulho profissional. O homem que passou quase 3 dias preso dentro de um navio no fundo do oceano decidiu voltar para a água por vontade própria e depois do curso começou a trabalhar com instalação e manutenção de estruturas ligadas à indústria de petróleo e gás. Harrison não voltou para o mar porque deixou de sentir medo. Ele voltou porque não queria passar o resto da vida sendo controlado por ele. Quando a gente olha para o resgate, parece que Harrison sobreviveu só por causa daquela bolsa de ar, mas não foi só isso. Ele precisou abandonar uma saída que parecia ser sua única chance, encontrar o caminho de volta no escuro, improvisar uma plataforma e controlar a respiração. Tudo isso sem saber se alguém sequer estava procurando pelo navio. Do lado de fora, os mergulhadores precisaram chegar exatamente àquela parte do Jascon 4. E quando Nico passou por ali, Harrison ainda teve que abandonar a segurança da bolsa de ar e seguir aquela luz no meio da água. Se qualquer uma dessas coisas tivesse acontecido de outro jeito, aquela câmera provavelmente teria registrado apenas mais uma recuperação dentro do navio. Mas a mão se mexeu. E o homem que ninguém esperava encontrar conseguiu voltar para casa. O curioso é que depois de tudo isso, Harrison escolheu voltar para o mar. Se histórias reais assim também fazem você pensar como eu nunca soube disso, deixa o like e se inscreve no Paradoxo Imperfeito. Ainda tem muita história impossível esperando para ser contada.